Boa noite, bom dia, boa tarde, depende da hora que você for assistir. Outro dia eu fiz um videozinho sobre a inveja que servos do Eterno passa nesse mundo, né? E eu tinha falado sobre Isaac e José, né? E hoje eu vou falar sobre Davi. Eu tenho que falar rápido porque o meu vídeo não pode ficar grande. Então já vamos já aqui para a leitura. 1 Samuel 18, eu vou ler do 6 ao 9. E aqui fala assim: quando os soldados retornaram para casa, depois que Davi venceu e matou o grande filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas festivas, instrumentos de 3 cordas. E as mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Então Saul se indignou e ficou muito irritado ao ouvir esse refrão e exclamou: ora, a Davi atribuíram a morte de dezenas de milhares, mas a mim somente milhares? Ao continuar assim, só lhe faltará conquistar o meu reino. Então, nessa época, Davi já tinha sido ungido rei, seria o futuro rei, mas o rei Saul não sabia. E o rei Saul já estava preocupado. E Davi era um jovem, né? E aqui, vamos ler o 9, e fala assim: desse dia em diante, Saul começou a nutrir um forte sentimento de inveja de Davi. O primeiro rei de Israel, Saul, no governo dele, naquela época ainda tinha gigante, tem gente que fala que foi o último gigante que existiu, não sei, tinha o Golias, né? Então, o povo que tinha um gigante daquele, ninguém tinha coragem de enfrentar. E esse gigante ficava de lá falando um monte de besteira, insultando o povo de Israel, a nação de Israel. E normalmente também quando você afeta um povo, você também afeta a crença daquele povo. Porque hoje em dia nós temos um pouco mais de pessoas que se diz ateu, pessoas muito materialistas, mas naquela época todo mundo acreditava em alguma coisa, né? Então e eles ficavam ali insultando o povo de Israel, e Davi foi lá só levar comida no campo para os irmãos dele, que os irmãos dele mais velhos participavam da guerra. E Davi ficou revoltado com aquela situação, falou: mas o que é isso? E Davi ele já tinha uma experiência com o Eterno, porque ele cuidava das ovelhas no campo, Deus já tinha dado vitórias para ele sobre animais de fera do campo, né? Eu não vou contar toda a história, estou resumindo. E Davi foi lá, veio, conversou com o rei, teve toda a história, você pode ler a 1 Samuel 18, tudo que você vai entender melhor. E ele, enfim, ele foi lá, venceu, matou o Golias. E voltou, e foi só festa e alegria, né? Imagina, o gigante que zombava de todo mundo agora está morto por um jovem. A Bíblia não sei, acho que não fala a idade, mas calcula assim que ele era um jovem de 16, 18 anos, eu não sei. E então já começou, o rei Saul já começou a nutrir essa inveja de Davi, né? E ele perseguiu tanto Davi, ele tentou matar Davi tantas vezes. Ele mandava matar Davi, ele
Ele ficou tão perturbado, esse rei, porque a pessoa, quando a pessoa começa a desviar dos caminhos do eterno, a pessoa começa a ficar perturbada, sabe? Não adianta você querer trocar as coisas de Deus, do Pai Celeste, pelo mundo, sabe? Às vezes você até vê alguém que está lá no mundão, parece que ele está feliz, né? Só parece, mas parece que tá. Mas se você que está na presença do Eterno vai para o mundo, a sua vida vira um inferno, porque lá não é o seu lugar. Se começa a desobedecer a Deus, se complica tudo. Então foi o que aconteceu com o rei Saul. Ele começou a desobedecer a Deus, começou a ficar perturbado. Davi tinha que cantar para ele. Ele aceitava Davi ali no palácio, porque Davi cantava para ele se acalmar, né? E aí o que aconteceu foi isso. Mas então Davi foi muito perseguido. Depois no futuro ele se tornou rei. Mas se você ler a história toda, foi só por livramento do Eterno mesmo, porque ele foi muito perseguido. E nós vamos passar aqui para o segundo. Agora eu quero falar sobre Jesus. Jesus também eu vou falar pouca coisa, porque tem muita coisa que Jesus passou, muito mesmo. E foi justamente quando ele começou a fazer os milagres, né? Depois o ministério dele começou com 30 anos. Então aqui no Mateus 4, 23, foi logo no início, né? Aqui fala assim: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Jesus ensinava nas sinagogas, viu? Os fariseus, eles tomavam conta das sinagogas. E Jesus participou. Quando Jesus critica os fariseus, você não pode levar o pé da letra que ele está falando 100% dos fariseus. Ele está falando daqueles que tinham inveja do ministério de Jesus, Yeshua, aqueles que queriam ser melhor que os outros, entendeu? Jesus foi tão perseguido que eu estava outro dia pensando, sabe esse negócio de esses artistas famosos que tem paparazzo que fica atrás, onde dá uma brechinha, tá ali dia e noite perseguindo, anotando tudo que faz. Eu imagino mais ou menos assim, viu? Porque se você for ler toda a história, como Jesus era perseguido por aquele povo. E então aqui fala que ele percorria, Jesus, toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria e trouxeram-lhes então todos aqueles que sofriam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e Jesus os curava. Agora vamos para o 12. Deixa eu ver a partir do 9. Continua em Mateus, agora é no 12. Tendo Jesus saído daquele lugar, foi para a sinagoga deles. Encontrava-se ali um homem que tinha uma das mãos atrofiada, mas procurando um motivo para acusar Jesus, ele o questionaram: é lícito curar no sábado? Ao que Jesus lhes propôs: qual de vós será o homem que, tendo uma ovelha no sábado e esta cair em um buraco, não fará todo o esforço para retirá-la de lá?
Pois é, irmãos, amigos, se você estiver lendo, presta bem atenção. Essa história que sábado virou domingo, isso não existe, isso aí foi uma criação da igreja por Constantino, tá? De Constantino para cá, né, que surgiu a igreja romana, essa história de dizer que sábado virou um dia comum, não virou não, viu? Não virou. Você pode até trabalhar, sei lá, fazer o que você quiser no sábado, mas você não pode achar que o sábado se tornou um dia comum, não. O sábado continua sendo sábado. Entendeu? Olha o que Jesus respondeu aqui para eles. Porque ali uma pessoa estava enferma e precisava ser curada. E era sábado. E eles não queriam nem que Jesus curasse aquela pessoa, porque eles já sabiam que Jesus curava. Ok? E aí, e Jesus falou, se vocês tiverem uma ovelhinha e ela cair no buraco, vocês não vão lá salvar ela, mesmo que seja no sábado? Então, ele podia curar no sábado. Assim sendo, quanto mais vale uma pessoa do que uma ovelha, por isso é lícito fazer o bem no sábado. Jesus não falou assim, o sábado acabou, a partir de hoje faz o que bem quiser. Não, ele falou, é lícito fazer o bem no sábado, ok? Então, dirigiu-se ao homem e disse, estende a tua mão, e ele estendeu e ela foi restaurada, ficando sã como a outra. Diante disso, saíram os fariseus e começaram a conspirar. Diante dessa situação, Jesus explicou que estava fazendo o bem, que se a ovelhinha deles também fosse cair no buraco, eles iam salvar tudo. Mesmo assim, eles não se contentaram. E aqui no 14, Mateus 12, 14, fala assim, diante disso, saíram os fariseus e começaram a conspirar sobre como poderia matar Jesus. Entendeu? Então, fazer o bem era o motivo de você estar correndo risco de vida. Depois nós vamos ver lá também os apóstolos, né? Você lê em Atos, o tempo é pouco, mas você lê lá em Atos, quando os apóstolos começam a fazer os milagres, a partir do versículo 3, 3, 6, depois do 4, os apóstolos começam a fazer milagre também, curou um paralítico. Quando a fama chegou para aqueles religiosos ali, Jesus já tinha subido aos céus, né? Então eles achou que aquele movimento ia acabar. Mas agora eram os apóstolos que estavam fazendo milagre. Aí pronto, aí já começou a perseguição. Depois vocês vão ver a perseguição que Pedro, Paulo, todos passaram. Mas começou com a cura do paralítico que Pedro curou, com o poder do Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo já tinha descido, já tinha passado o Pentecostes, o Espírito Santo tinha descido. Através do Espírito Santo, Pedro curou aquele paralítico. E depois, se você quiser ler a história, quanto que Pedro sofreu. Então, tudo começa com o milagre do Eterno na sua vida. Mas não desanime, continue, tá? Continue, porque o Eterno vai te dar vitória. E nós temos vida eterna com Ele, ok? Até a próxima, tchau.